mas o Senhor jamais perde o controle da nossa vida, amém? O Senhor sabe exatamente o que Ele quer. Então, se você está passando por algum momento difícil, se há alguma sentença médica contrária na tua vida, rejeite essa sentença, que é a última palavra vem do Senhor. Amém? Deus tem me dado uma palavra durante essa semana, e o engraçado, irmãos, que já falei isso, inclusive na Pavuna, a maioria das vezes eu não fico procurando uma palavra para pregar. Acontece algo na minha vida, Deus me dá algum direcionamento, e aí sim, em cima disso eu vou buscar na palavra. E durante essa semana eu tive a oportunidade de, no meu trabalho, sentar na porta da minha loja e conversar com um homem que, um andarilho, vamos dizer assim, lá da minha rua. Ele fica o tempo todo andando para um lado, para o outro. Tem um nome profético, Joel. E o Joel, ele é viciado em drogas, viciado em bebida. E eu sentei com ele. Ele já esteve num centro de recuperações e saiu de lá crente, mas voltou para as drogas. E de vez em quando eu sento com ele e converso com ele, coisa que pessoas desse tipo pouca gente faz, né? Porque infelizmente a gente gosta de conversar com pessoas, né, que estão cheirosas, pessoas que vão fazer a diferença na nossa vida. Obrigado. E eu conversando com o Joel, falando acerca da vinda de Jesus para o Joel. E Joel indagando algumas coisas, e eu falando com ele falou: é mesmo? Ele me chama, não me chama de pastor, me chama de Marcelo. Falou: é mesmo, Marcelo, isso aqui, aquele negócio. E a gente fica, às vezes, gasta mais de uma hora conversando com o Joel. E eu já falei: que hora dessa ele vem aqui, ele já está me prometendo, vim aqui tomar um café. E eu creio que o Joel é do Senhor. Amém? E o Senhor, através dessa conversa que eu tive com o Joel, dessa atenção que eu desprendi de momentos do meu trabalho para dar atenção para aquele homem, o Senhor me fez lembrar uma passagem que está em Mateus capítulo 5, versículo 13, somente um versículo. Uma palavra tremenda, irmãos, uma palavra que na verdade a gente como igreja, a gente como crente, a gente como servos do Senhor, a gente precisa viver isso. Amém? A palavra que todos acharam? Mateus 5,13. A palavra do Senhor diz assim: vocês são sal para a humanidade. Mas se o sal perdeu o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Em outras versões, vós sois o sal da terra. Fala para o teu irmão assim: vós. Mas você não, vós sois o sal da terra. Eu sou o sal da terra. Eu sou o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Essa igreja é o sal da terra. Glória a Deus. Amém? E para que serve o sal, irmãos? A não ser para salgar, dar sabor, conservar, né? Mas a Bíblia fala que se o sal perdeu a sua utilidade principal, que é dar sabor, ele não serve mais para nada. E aí a gente, muitas vezes, como crente, a gente se adorna, a gente se perfuma, a gente cumpre um ritual onde tem alguns momentos da semana onde eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ir,
E ali a gente se acha crente. A gente fala, não, eu sou crente, porque o sistema tem nos mostrado que o cara, para ser crente, ele tem que frequentar a reunião quarta-feira, a reunião domingo, de manhã e de noite. Às vezes falta um ou outro, mas isso não... Deus, né? A gente ainda fala, Deus conhece, Deus sabe. Mas a verdade, irmãos, ser crente, ser sal na visão de Jesus, não tem nada a ver com isso. Que isso, é verdade. Ser sal, para a gente ser sal nessa terra, a gente tem que dar sabor a essa terra. E cada dia de manhã, eu sou um pouco viciado em notícias, em noticiários. Eu acordo de manhã, jornal, né? O meu almoço é justamente na hora do jornal da tarde, que eu quero assistir o jornal. E à noite, se eu ver alguma coisa que não for futebol, é jornal. Quando não, pego o jornal e leio também algumas coisas. E aí, com essas informações que entram, a gente vê que essa terra está sem gosto, está sem sabor. Sim ou não? Essa terra está insípida. Essa terra parece que tem arroz, tem feijão, tem bife, mas não tem sal. E aí somos 40 e poucos milhões de supostos servos do Senhor, supostos sal da terra, que não está salgando nada. Porque nós estamos vivendo uma vida de sal, uma vida de crente, uma vida de sal dentro do saleiro. Nós só nos portamos como crente aqui, nós não estamos salgando aonde temos que salgar. E eu estava hoje à tarde pensando na vida de Jesus, irmãos, e Jesus foi em tantos lugares, foi discriminado por causa disso também. Jesus visitou casa de publicano, que as pessoas falaram, mas se ele soubesse quem está sentado com ele, aí ele seria profeta, aí a gente entenderia que ele era profeta. Mas a verdade é, irmãos, que Jesus estava salgando. Jesus foi no vale, que era o submundo da época, que era dos gadarenos, né? E ali as pessoas cuidavam de porcos, e quem cuidava de porco naquela época era discriminado. Jesus estava onde? Estava lá. E a gente não tem coragem, irmãos, às vezes, de sentar com o Joel, de conversar com a cracuda lá do Jeremias. Jeremias tem uma cracuda particular. Mas é verdade, irmãos. Poucos de nós temos essa coragem de salgar essas pessoas. E a gente lê o jornal, assiste na televisão os noticiários, e aí a gente fica sabendo que 3 policiais arrastaram uma mulher, e aí a gente fala, eles tinham que ser arrastados também. Esses caras tinham que morrer. Minha filha ontem foi contemplada, né, para estatística de assalto. Foi assaltada ela e o Léo na rua da minha casa. E aí vai para casa com aquelas percas que teve. E aí os pensamentos, irmãos, porque filha de pastor e pastor também é homem. Aí os pensamentos que vêm, pô, esse cara tinha que bater de frente com alguém e desse um tiro no meio da cara dele. Não é isso que a gente pensa? Só que quando a gente pensa assim, irmãos, a gente se torna igual. Porque ele queria matar e eu quero matar ele. Eu sou igual. E aí, cadê o sal? Cadê o sal? A gente fica esperando, irmãos, o secretário de Segurança Pública do Rio dá jeito. Só que Deus colocou você, colocou a mim para dar jeito nisso, para temperar essa terra. Colocou a igreja para ser tempero deste mundo. Não é
o grupo de pagode, não, amém? É nós, irmãos. Somos nós. E a gente não está temperando nada, e muitas vezes, irmãos, não conseguimos temperar nem da nossa casa. Nem na nossa casa a gente consegue dar um sabor. Às vezes o marido trabalha o dia todo, não está chegando, e uma mulher faz a vez. Ai, pô, podia ter feito um serão hoje. Porque não está temperando nada, irmãos. O camarada chega, até os cachorros correm, se esconde. Minha casa, graças a Deus, os cachorros, falta pouco pular esse dia, pelo menos os cachorros. Os cachorros fazem uma recepção. A gente ri, mas é trágico, porque essa é a realidade do mundo que estamos vivendo. Somos 25% de cristãos, somando evangélicos e cristãos católicos no Brasil, e tempero nada. Não estamos fazendo sabor nenhum para essa terra. Dentro dessa visão, irmãos, estamos sendo reprovados. Dentro desta palavra, é pesado que eu vou falar, mas a gente só está prestando para ser pisado. Por isso que muita gente pisa nos crentes. Nós precisamos mudar isso. Eu estava meditando hoje à tarde nessa igreja que tem como codinome, né, como um slogan, restaurar a aliança com Deus. E às vezes, pastor, a gente acha que é só do irmão que foi detonado na outra igreja. A gente precisa restaurar aquela pessoa que está decepcionada com o Evangelho. Mas eu creio que é muito mais profundo que isso, porque nós precisamos restaurar a aliança com Deus como salmo, como uma instituição que faliu, onde as pessoas se reúnem em grandes templos buscando alguma coisa do noivo, buscando algum benefício, não em adorar Ele, não de ser usado por Ele para salgar a vida de alguém. Precisamos restaurar isso. Terminamos o livro de Apocalipse hoje pela manhã, e Deus estava falando com a gente que vai vir a Nova Jerusalém, e para entrar ali a gente tem que ter Deus como nosso Deus. Deus tem que ser o nosso Deus, não de palavras, não de títulos, não de costume que a gente tem, mas de fato e de verdade. Porque muitas vezes nós tocamos Deus, muitas vezes abrimos mão de Deus, muitas vezes nós colocamos coisas na frente de Deus, e aí a gente não salva nada, porque nós não somos diferentes, acabamos ficando igual, e muitas vezes pior do que o mundo que a gente fala. E Deus quer te usar, quer me usar, quer usar essa igreja, quer usar a igreja da Pavuna, quer usar a igreja que está ali do lado, quer usar a que está aqui do lado também, para salgar essa terra. E a gente sempre declarou desde a época da Pavuna: Caxias é a terra que manda leite e mel. Só que a gente não está fazendo nada para isso, porque eu acho que o Alexandre Cardoso tem que fazer. E é com a gente. Amém? Deus conta contigo. Somos poucos aqui na terra? Somos, mas Jesus começou sozinho. E Ele foi na casa dos publicanos. E Ele foi na praia. Muitos crentes não podem ir para a praia. Jesus, eu acho que era o lugar que Jesus mais gostava de ir. Foi na praia. Salvou a vida dos pescadores. Foi lá em Gadara, salvou a vida de um endemoniado.
foi na casa do cobrador de imposto, salvou a vida daquele homem. E sentou com uma prostituta e salvou a vida dela. Aleluia. E Jesus foi indo, em 3 anos, salvou a vida de tanta gente. E nós hoje, a gente quer só a gente. Eu quero te falar, irmãos, que Jesus está voltando. Se a gente não se posicionar, a gente vai ficar. Jesus não veio buscar um ajuntamento, Jesus veio buscar a noiva dele. Muita gente está impressionada com a quantidade de pessoas, com a multidão que se reúne, mas Jesus não se impressiona com isso. Porque se a gente não salgar, a Bíblia fala que só serviremos para ser pisados. E o nosso desafio para esses dias é salgar essa terra. Aleluia. Amém? Esse é o nosso desafio, Alex. Esse é o nosso desafio, pastores. Esse é o nosso desafio, Renato. Irmãos, salgar. Muitas vezes a gente fala, poxa, para encher a igreja, pastor, vamos fazer o evangelismo. Vamos embora, irmãos. Mas, vamos falar a verdade. Que sal é esse que a gente vai lançar? Se cada um de nós salgar lá, a gente vai fazer um grande evangelismo todo dia. Renato tem falado aqui que trabalha no meio de um monte de ex-crentes, né? E o único que está é ele. E diz ele que os ex-crentes ficam olhando para ele. Aí quando ele pisa na bola, a Bíblia fala isso. Precisamos salgar. E é bom que olhem, né? Porque eles olhando, eles vão ser salgados, vão ser temperados. Amém? Vão tomar tempero. Você quer viver num mundo melhor? Uma terra melhor? Não precisa sair de Caxias, não precisa sair do Chapadão, não. Precisa sair da Pavuna. A gente precisa salgar. A mudança parte de nós. Porque interessante que no prato lá com arroz, feijão e bife e batata frita, um prato típico do carioca. Se tudo tiver sem sal é horrível. Mas se botar um temperozinho, tem gente que gosta mais um pouco e outros menos, mas se botar aquele salzinho vai ficar show. E o sal é um componente totalmente diferente do meio. Né? É totalmente diferente. A batata é vegetal, né? Vegetal. O arroz e o feijão também. A carne. E o sal é mineral. É diferente. Eu não tenho certeza, vou falar aqui. Mas eu acho que é o único mineral que a gente come assim. Não sei. Tem algum outro mineral? Vocês que são mais? Leva um pouquinho de osso. É de extrema importância. A gente precisa salgar essa terra. Escrevi um monte de coisa aqui, mas não. E aonde que você precisa salgar? Lá fora. A igreja aqui, só para a gente adorar a Deus. A nossa função principal é lá. E aí a gente às vezes é discriminado porque vai em alguns lugares. Às vezes somos discriminados porque vou na praia. Não é lugar de crente. Às vezes, quantas vezes talvez a gente mesmo já falou mal do pastor Hércules, que montou uma torcida organizada. A única coisa de ruim é que é do Botafogo, né? Torcida organizada de crente, isso é coisa de Deus.
Só que a gente, hoje, a gente fala, pô, é de Deus. Mas, na boa, a gente já parou para pensar, pô, nada a ver isso. O cara está lá. Conversei com ele pelo telefone, fiquei impactado. Ele falou, olha, no intervalo dos jogos, a gente sai coletando as pessoas na arquibancada. No início do jogo, a gente coleta e fala que Jesus ama. Está salgando. Claro que ele ia ter uma abrangência, ele ia abranger muito mais se ele fosse torcedor do Flamengo, mas começa com um pouco. Mas a gente vê, irmãos, que é uma estratégia que Deus deu para ele. E tem um monte de gente que discrimina, assim como discriminava Jesus, assim como falava mal de Jesus. E aí, irmãos, a gente para e fala, poxa, passou o carnaval aí, vem a Copa do Mundo, grandes oportunidades. Se Jesus estivesse no nosso tempo hoje, irmãos, Jesus ia vir para os cultos, ia. Às vezes ele ia para os cultos também, a gente vê isso na Bíblia, mas Jesus, ele ia estar no meio do povo, onde os religiosos de Platão iam continuar discriminando ele nesse tempo de hoje. Estou falando aqui que a gente vai ter que montar um bloco de carnaval, né? Não vou fazer isso, mas a verdade é que nós temos que ser salvos. Amém? Nós temos que ser usados por Deus ainda no mundo. Tem um monte de gente aí precisando ouvir que Jesus ama eles. Tem um monte de gente, o teu patrão, irmãos, ele precisa ouvir que Jesus o ama. O teu funcionário também precisa. O teu colega de trabalho também. Aquele cara que pede as coisas para você lá na tua rua, ele precisa de Jesus. E eu quero te falar que Jesus ama ele, sabia? Tem aquele cracudo nojento que você não consegue nem chegar perto, irmãos. Jesus ama aquele homem. E a gente fica cheio de coisas. A gente, quando vê ele chegando, levanta o vidro do carro, porque acha que ele vai tirar alguma coisa da gente. O que ele precisa tirar da gente é sal, tem que cair sobre a vida dele. A vida dele já é uma desgraça. E a gente, ao invés de tentar mudar isso, a gente faz o favor de afirmar para ele: você é um desgraçado mesmo. Cadê os salvos da terra? Cadê? Cadê os salvos? Acabou, irmãos. Acabou. Deixamos de ser, ou nunca fomos. Irmãos, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ser salvo. Ainda dá tempo de temperar a vida do nosso próximo. Ainda dá tempo de tornar a vida de alguém melhor. Ainda dá tempo de ser usado por Deus. E Deus quer fazer isso. E a gente quer, sabe o quê? Quer ganhar. A gente quer ganhar. Eu quero ganhar. Não sei se eu quero ganhar o Joel para Jesus ou para mim. Não sei se eu quero ganhar o vizinho ali para Jesus ou para mim. Quando eu começar a ter um pensamento de temperar, eu quero nem saber se ele vai vir para aqui. Eu quero saber de ele ter uma vida abençoada. Ele ter uma vida temperada. Glória a Deus. Meu vizinho ter uma vida abençoada, ter uma vida temperada. Semana passada a gente teve uma festa de 15 anos. E nossos vizinhos. E Deus já tem ministrado essas coisas no meu coração. E a gente sentou lá com o vizinho de cima, que é um
coroa que deve ter uns 50 anos, né? Funkeiro. Imagina um velho de 50 anos funkeiro. Se você nunca viu na tua vida, tu vai lá que eu te mostro, apresenta ele. O cara faz francesinha na unha. Se algum dia você vê alguém andando comigo aqui com francesinha na unha, você já sabe o que é. O cara é funkeiro, tem uma família. Todos da rua acham que ele tem uma vida errada, porque ele não faz nada. E tem dentro da visão gospel, né? Tem uma vida próspera, tem carros bons. E a gente sentou com eles, conversamos, e a verdade, a gente estava salgando, sem perceber, E isso tem que ser assim, irmãos. Bem, eu não tenho que ficar pensando assim, eu tenho que salgar o Alex. Não. Só e a gente está perto, a gente salga. E a gente ficou conversando ali horas na festa, batendo papo, e ele começou a confessar algumas coisas, né? Começou a confessar. Eu falei, Jorge, parece lá na igreja lá, cara. Pô, a gente não tem muita. Ele fica assim, resistente. Mas por que a resistência? Porque quem tem que salgar não salga. Joga água. Porque dentro da visão gospel, aquele homem para vir para a igreja, ele tem que primeiro parar de ir no manicure, né? Tem que mudar o estilo da unha. Mas quero falar para você, quase que ele vem aqui e continua fazendo francesinha. Às vezes a gente quer fazer o cara parar de fumar, a gente quer fazer o cara parar de beber, a gente quer fazer o cara parar de tanta coisa. E a gente esquece que a gente tem que salgar. E depois de salgar, depois de temperar, ele vai ver que a maior alegria não está no cigarro. Aleluia. O prazer dele não está na bebida, o prazer dele volta a ser Jesus. Aleluia. E aí ele larga tudo. Nós não somos chamados para julgar ninguém. Amém? Não somos chamados para colocar as pessoas em limites. Nós somos chamados para salgar. E deixe que o Eterno faz o trabalho. Amém? Precisamos, como igreja, nesse lugar, passar a salgar. Amém? Passar a salgar. Eu quero falar uma coisa para vocês. Na boa, a gente primeiro precisa aprender a se salvar. Amém? Primeiro, a gente. Porque dentro de igreja também acontece, às vezes a gente, de vez de salgar, salga a vida do mundo. Tem pessoas dentro da igreja que estão expostas porque pode. Precisamos salgar. Primeiro, nossa casa também. Depois a gente vai salgar essa terra. Duque de Caxias. Esse bar, essa rua, esses vizinhos, essas lojas. As lojas nem sabem que a gente existe. Que o nosso horário nem sabe que a gente existe. Talvez eles olhem aqui para cima e falem, que isso aí? Nunca vi isso aí, né? A gente não está salvando. E a gente foi plantado aqui nessa cidade, eu creio, para restaurar a aliança com Deus. E Deus tem um interesse tremendo neles. A Bíblia fala que Jesus, indagado porque estava na casa de um publicano, fariseu, publicano, ele falou: não veio para os santos, mas para os doentes. Amém?
quando a gente vê a gente já teve a oportunidade de ver pessoas maltrapilhas entrando aqui. E às vezes a gente tem dificuldade de abraçar. Só que Jesus veio com maltrapilha. E quando vem de terra, a gente tem mais. Falando a gente, mas a gente aqui, graças a Deus, a gente tem até mais resistência com o religioso do que com o maltrapilho. Mas o real, em geral, é assim, irmãos. A gente vê pessoas, igrejas, fazendo reunião de empresário, mas não vê igreja fazendo reunião da empregada doméstica. Quer salgar o quê? Quer salgar a vida do empresário ou quer o dinheiro dele? Deus não nos chamou para ganhar dinheiro para o Evangelho. Amém? Deus nos chamou para ganhar vidas para Ele, para restaurar a aliança. E temos um desafio muito pesado. Só que Deus nos chamou. Deus chamou o pastor Ricardo. E a gente foi se achegando, chegamos perto, e esse negócio passou para a gente também. E passou para vocês. E esse é o nosso desafio. Quer restaurar? Quer restaurar a aliança com Deus? Começa a salgar. Começa a ser salvo. Você vai ver como vai mudar a tua casa, a tua família. Ontem eu estava lá com meu pai está cometido de uma enfermidade, onde a sentença médica é um câncer. Minha mãe, por sua vez, eles já são pessoas já idosas, estão carentes. Se a gente fica alguns dias sem se falar, já acha que a gente está abandonando. Eu estava lá e estava pensando nessa palavra, gente. Eu tenho que ser salvo, tem que salgar. Eu sei, irmãos, e você sabe, todos nós sabemos que meu pai vai morrer. Pode ser que ele não morra com câncer, né? Pode ser que ele seja curado, mas ele vai morrer um dia. E antes de morrer, ele tem que ser salgado, tá? Ter um encontro com o Senhor. A vida dele, a minha vida, tem que ser uma vida que torne a dele melhor. A vida da minha família, das minhas filhas, tem que ser uma vida que torne a vida dele melhor. E às vezes a gente fica com ressentimento. Eu estou falando isso da minha casa, fica com ressentimentos e, poxa, mas a gente liga e toma bronca. Liga e as pessoas. Mas irmãos, é onde a gente vai fazer a diferença. Precisamos salgar todos os lugares desta terra. Jesus nos chamou para isso. Jesus conta contigo, conta comigo. Jesus foi o maior salgador que a gente pode, e salga até hoje. E hoje Ele quer salgar através das nossas vidas. Amém, irmãos? Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio dessa igreja. Esse é o desafio de cada um de nós, irmãos, como indivíduos. Cada um de vocês conhece pessoas que eu não conheço. Eu conheço pessoas que você não conhece. E aí, a gente quer muitas vezes uma igreja grande, mas a gente não salva ninguém. As pessoas não querem vir para a nossa igreja, ou não querem ir para Jesus, porque elas adivinham. Ele olha para mim, para cá, uma ser crente igual a Marcelo. Ser crente igual a Marcelo, eu estou fora. Sabe o que é isso? Perdeu a qualidade de salgar, e só serve para isso, para ser pisado. Se, irmãos,
Você hoje não está conseguindo salgar mais de ninguém. Pede misericórdia a Deus. Pede para Deus te renovar, te restaurar. Eu tenho certeza que você vai voltar a salgar. Porque é o interesse de Deus nisso. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. E é um desafio. Desafio como pastor, desafio como pai, desafio como vizinho, como parente, como marido. Isso é um desafio para minha vida. Não sei como você recebe essa palavra, mas para mim é um desafio. Porque a verdade é que vamos fazer 4 anos. A esposa falou que somos um bebê. Mas bebê de 4 anos faz sabor a qualquer família. Faz sabor a qualquer casa. O nosso desafio é isso. Amém? Você recebe essa palavra vindo da parte de Deus? Aplauda o Senhor, porque Ele é digno.